Isso aconteceu há alguns meses. Trabalho como motorista de aplicativo há alguns anos e geralmente faço turnos noturnos. As estradas são mais silenciosas e as gorjetas melhores, mas há um lado negativo. De vez em quando, escuto uma história que fica comigo de um jeito nada bom. Sempre me considerei cuidadoso. Já lidei com passageiros estranhos, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que estou prestes a contar. Na época, eu não tinha uma câmera de painel, e essa noite foi a principal razão para instalar uma. Tudo começou de forma normal, apenas eu e os ruídos estranhos que meu carro ocasionalmente fazia. Tenho um Volvo 2005 surrado, mas confiável. As ruas estavam desertas, como eu prefiro depois das 2 da manhã. Recebi um pedido de corrida de uma loja de conveniência próxima. Parecia inofensivo, mas algo no meu instinto me dizia que havia algo errado. Você já sentiu aquela sensação inexplicável de que algo não está certo? Foi exatamente o que me atingiu antes mesmo de ver o passageiro. A loja de conveniência estava fechada, todas as luzes apagadas, e o estacionamento completamente vazio. Quando me aproximei, vi um homem andando do lado de fora. Ele vestia um moletom surrado, claramente não lavado há anos, com um buraco na manga. Seus movimentos eram espasmódicos, como se não conseguisse ficar parado, e ele continuava olhando por cima do ombro, como se estivesse sendo seguido. A essa altura, eu já deveria ter cancelado a corrida, mas por alguma razão não o fiz. Destranquei as portas e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. No instante em que tirei o pé do freio, me arrependi. A maioria dos passageiros fica no celular ou olha pela janela, mas ele apenas me encarava pelo espelho retrovisor. Não piscava, não desviava o olhar, apenas me observava fixamente. Tentei ignorá-lo e liguei o rádio para quebrar o silêncio, mas ele gritou para que eu desligasse. Sua voz era profunda e rouca, claramente de um fumante. A ordem me pegou desprevenido, e eu girei um pouco o volante. Meu instinto dizia para não olhá-lo diretamente, então apenas fiz o que ele pediu e continuei dirigindo. Após alguns minutos de silêncio tenso, ele finalmente falou. A pergunta que fez me atingiu como um tijolo. Você já pegou alguém? Soltei uma risada nervosa e tentei descontrair, mas ele não reagiu. Em vez disso, murmurou algo para si mesmo. Depois, começou a contar que já foi motorista de aplicativo, mas desistiu depois que alguns passageiros roubaram coisas de seu carro. Durante toda a conversa, ele sorria, e isso foi o mais perturbador. Quando terminou a história, fez um comentário que me gelou por dentro. Engraçado como a gente confia em alguém sentado bem atrás de nós. Nesse momento, parei de vê-lo apenas como um passageiro estranho e comecei a enxergá-lo como uma ameaça. A corrida se tornou um pesadelo. Ele falava coisas sem sentido, algumas preocupantes. De repente, começou a murmurar pedidos de desculpa, como se tivesse feito algo horrível. Quando estávamos a poucos minutos do destino, ele gritou que eu tinha perdido a curva. O GPS mostrava que estávamos no caminho certo, mas por medo, encostei o carro. Minhas mãos tremiam. Assim que parei, um carro de polícia apareceu na estrada. O passageiro imediatamente se abaixou no banco de trás, tentando se esconder. Quando os faróis do carro da polícia passaram por nós, ele sussurrou: Você teve sorte. Então, abriu a porta e sumiu na noite. Dias depois, encontrei uma notícia no meu celular sobre um assalto a uma loja de conveniência na mesma noite em que peguei aquele passageiro. O local ficava a apenas 2 quadras de onde o busquei. A ideia de que estive tão próximo de um criminoso perigoso me deixou enjoado. Não entrei em contato com a polícia por razões pessoais, mas desde então fiquei muito mais cauteloso com quem deixo entrar no meu carro. Após essa experiência assustadora, outra história bizarra aconteceu comigo quando decidi me isolar do mundo. Sempre gostei da vida urbana, mas, depois de um evento traumático, desenvolvi fonofobia. O menor ruído se tornou insuportável. Para fugir disso, encontrei uma cabana isolada no noroeste do Pacífico, em algum lugar do Oregon. A paz e o silêncio pareciam perfeitos para mim. Meu vizinho mais próximo estava a 10 minutos de caminhada por uma trilha densa na floresta. Certo dia, uma mulher chamada Michelle apareceu em minha porta, trazendo uma cesta de conservas. Ela parecia reclusa, mas não hostil. Suas palavras, no entanto, foram inquietantes. Sempre mantenha suas lanternas cheias, suas janelas bem fechadas e sua inteligência mais afiada que seu machado.
Não parecia apenas um conselho, mas um aviso.